Entrei aqui no link, é. E aí, Vonei? Oi, bom dia. Deixa eu abrir aqui, ó. Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo tranquilo. Como é que tá? Tranquilo. Tudo bom. Estamos Ele aqui, tá só em né? casa? As pessoas tá só em casa? Só em casa, tá? Só em casa porque eu tenho um grupo de risco aqui em casa. Tenho minha mãe, minha sogra, pessoas que são do grupo de risco assim mesmo. E então tem que ficar em casa, não tem jeito. Tá? É, Apesar infelizmente tá aí. que falar hoje em grupo de risco é meio arriscado, né? Porque tem gente que é do grupo de risco, né? Idoso e está saindo da doença, e tem gente que não é, que é novo e está ficando. Não, Isso. não é uma regra assim muito certinha, não. Velhos do bar aqui da esquina ainda estão indo lá. Oi? Os velhos que ficam no bar aqui da esquina. Ah, se acham super-homens. Acho que não vai acontecer nada com eles, não. Tomara que não aconteça, né? Mas pode Aham. acontecer. Pode acontecer. E aí, estão conseguindo acompanhar bem as aulas? As aulas. Tá, o ritmo está intenso, né, para você, né? É aula do SAR de manhã, depois é live de tarde. A vida de vocês não está fácil também, não. Ah, não, professor. Tá? Correria só, né? Tá mais cansativo que eu. Pois é, para a gente aqui também que está do lado de cá também se torna cansativo, porque a metodologia é diferente, né, para poder você dar aula. Então, você tem que muito do material que a gente já tinha preparado antes ainda não dá para usar. A gente tem Aham. que Professor, deve ser mais chato dar aula online, não é? Deve ser mais legal dar aula ao vivo. Online deve ser chataço. sim, eu acho que assim, dá para fazer se não fosse sempre, né? Dá para você fazer aula presencial e de vez em quando fazer umas aulas online. Agora, sempre online, realmente é chato. Né? A gente precisa ter essa interação. E a escola é um espaço também de interação, né? Fazer amizade, né? De você conhecer pessoas diferentes de você, do seu estilo. Então, a escola também é um espaço de convivência importante, né? Por isso que a educação à distância, assim, eu gosto da educação à distância, assim, se o cara estiver na faculdade, né, estiver lá nos níveis superiores, é uma coisa. Agora, no ensino médio, fundamental, é complicado, porque você perde um pouco da fase de interação social. Nós somos seres humanos, né? A gente precisa socializar. Então, você ficar dentro da sua casa, ou dentro da sua casa, e achando que isso é uma relação só assim não dá. Tem que ter um encontro mesmo humano das pessoas. Mas não é definitivo, né? É só por um tempo, daqui a pouco passa. Esperar dar as 11 horas regulamentares, porque o pessoal ainda está se refazendo ainda da aula anterior. Aí a gente começa aqui, tá bom? Enquanto isso, deixa eu encher aqui minha caneca aqui de água aqui. Já volto já, peraí. Na minha casa. Só chega, eu consegui apoiar o braço.
Bom dia, quem já está aí? Clarissa, Gabriele, Camille, Lucas, Mário, Pietro. Alguns eu já falei antes. Hoje você vai dar que matéria? Então, eu vou fazer uma revisão lá do início daquela matéria que a gente trabalhou no presencial. Hoje não vai ser assunto novo, não. Mas deixa o pessoal chegar aqui, uma parte maior da turma. Esse é aquele negócio lá de concentração e solubilidade lá? Isso. A gente vai ter que voltar lá por causa do simulado. O simulado, ele Você só vai explica até o esse capítulo. simulado que eu não tô entendendo também direito como que vai funcionar. Vai ser só... Tipo, vai ser pelo computador, normal? Isso. Vai ser online. Eu não sei exatamente como é que vai funcionar. Não sei se vai ser naquele modelo de formulário que vocês respondem e devolvem. Eu não sei exatamente como é que o Fábio vai fazer. Ele fez uma reunião com a gente, falou que vai ter o simulado, já estabeleceu o número de questões para a gente, e até onde vai a matéria. Mas, assim, como é que ele vai operacionalizar isso, eu realmente não sei te dizer. Provavelmente deve ser na forma de formulário, né? Aqueles que você responde e vai devolvendo, porque a gente não tem uma plataforma para isso. E quando você tem pessoal de educação à distância, você tem uma plataforma que você vai respondendo os exercícios por ali. Mas como não tem, provavelmente ele vai fazer formulário do Google mesmo e devolvendo. Bom? Lavínia, bom dia. Bom dia, prof. Maria Eduarda, me ativo agora. Bom dia. Dá mais uns minutinhos aí para o pessoal chegar, para poder fazer sem muita correria. Que o Meet só dá 40 minutos, né? Então, para poder ter até para eu falar tudo no tempo certo. Mas vai ser tudo com calma, pode deixar aqui. Porque o simulado acho que é 20 e 22, se não me engano. Só 20 e 22 de maio. Ainda estamos no início ainda. Então tem bastante tempo ainda para poder se preparar para o simulado. Meu vizinho hoje resolveu cortar grama. Não sei se vocês estão ouvindo aí o barulho da grama, mas... Oi, Elis, bom dia. Tamo não. Tá ouvindo, não? Bom dia. Tamo não. Eu estou aqui, tá um barulhão no meu ouvido que danado, ele cortando grama. Cadu, bom dia. Bom dia, professor. E falar em Cadu, quando vocês forem entrar aqui e colocarem lá as tarefas lá na internet, lá no site, coloca o nome bonitinho, tá? Porque senão a gente fica perdido aqui. As tarefas, elas das duas turmas, elas se juntam. Não vem tarefas da turma A e da turma B, vem tarefa por série. Então você responde, vem tudo junto. Então, se tiver duas pessoas, se tiver homônimos nas duas turmas, a gente fica sem saber quem é quem. Tá? Então tem que colocar um nome de preferência, um nome completo.
para a gente poder saber quem é quem. Evitar apelido, tá? Colocar o nome direitinho, tá bom? Marcela também chegou, bom dia. João Galon, bom dia. João, você é da turma B, né? Porque seu nome está aqui na turma A. Tá, então eu tenho que lançar lá só as notas na turma B. Beleza. Tem bastante gente, hein? Tem pouca gente aqui. Mariana, bom dia. Rodrigo, bom dia. Camille. Bom, gente, passou das 11 horas, então já vamos começando a conversar aqui um pouquinho, né? Até porque alguém perguntou aí sobre o simulado. Então, só para poder a gente iniciar a nossa conversa aqui, só para poder botar essa parte administrativa aí em dia. Então, olha só, o simulado, ele vai ser online, né? E o Fábio já definiu as questões que a gente tem que preparar, a quantidade de questões, né? Então, no meu caso, né, as duas, são 6 questões de química, são 3 minhas e 3 de Fernando. A gente poder fazer a parte de química. Outra coisa que ficou definido, eu passo para vocês também, é que o simulado só vai até o capítulo 3, tá? Lá no site, naquelas aulas lá que estavam sendo dadas no site, eles estavam já no capítulo 7, já tinham até mudado o livro, né? Já tinham ido para o livro 3. Inclusive, eu falei com o Fábio a respeito disso, porque as nossas aulas lá do SAIS, as aulas de Química 2, são normalmente às terças-feiras. E teve uma terça-feira dessas aí que foi feriado. E eles pularam a aula. Teve uma aula, veio um feriado e veio outra aula. Nessa segunda aula, em vez de eles continuarem o assunto anterior, eles pularam a aula. Então, ficou faltando um finalzinho da matéria. Aí eu até mandei um vídeo para vocês, né? Espero que todo mundo tenha visto, avisando que era para desconsiderar a última aula do site. A última aula que o site colocou, a gente desconsidera. Apesar que essas 3 semanas agora em diante, a gente não vai assistir. Vocês não vão assistir a aula do site, né? Vai ficar guardado lá. Depois a gente vai puxar, vai pedir para vocês puxarem e ir olhando conforme as aulas. Tá bom? Então, eu vou avisar também quais são as aulas que eu vou ter que assistir depois. Eu tenho que acompanhar também o que eles estão colocando para saber a nossa sequência de aulas. Tá? Então, só recapitulando, a nossa matéria vai até o capítulo 3. Lá no SAIS, ele passou do capítulo 3. Então, tem muitas aulas lá que já estão à nossa frente. Bom, então, como a gente vai só até o capítulo 3, eu preparei, então, uma revisão aqui para a gente delimitar até onde vai estar a nossa matéria, para poder vocês ficarem passando do ponto, fazendo exercício, estudando coisas que não vão cair nas nossas avaliações. Tá? Então, a partir de hoje, a gente já delimita até onde vai. Eu vou colocar aqui, então, fiz uma apresentação aqui para vocês, e quem quiser ficar com dúvida, quiser perguntar alguma coisa, né, desabilita aí o microfone, pode falar, estou ouvindo aqui, para a gente poder ir conversando. Então, eu vou colocar aqui uma apresentação para a gente poder delimitar aí a nossa matéria. Tá? E no final, antes da aula terminar, a gente vai falar sobre a pontuação, como é que está
a forma que eu vou fazer para poder dar os pontos para vocês. Porque eu vou usar aqueles pontos das aulas presenciais, aquela experiência que a gente fez com os surdos, aquilo vai continuar valendo, tá? Aquela pontuação ainda continua valendo. Não vai ser só online, não. Tá bom? Então, eu vou puxar agora aqui uma apresentação aqui no PowerPoint. Deixa eu me ajeitar aqui para vocês verem, tá? Então, eu vou sair daqui agora, vai aparecer aqui a apresentação, tá bom? Gente, minha amiga acabou de escutar o vídeo com o canal dela. Eu deixei o link aqui, arrasta pra cima. Vamos lá assistir, tá muito legal. Desliga o áudio aí, Ana. E aí, agora vocês estão vendo aí a tela? Escrito soluções de revisão? Sim. Isso que está aparecendo, né? Eu sumi e apareceu essa tela aí, né? Então, essa tela aí, essa apresentação é justamente para poder eu mostrar para vocês, a gente delimitar a nossa matéria até onde vai nossos estudos, tá? Então, olha só, a gente começou estudando as misturas, né? Misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Nas misturas heterogêneas, nós dividimos em dois grandes grupos. As dispersões grosseiras, que são as misturas heterogêneas que a gente conhece mesmo. Água com areia, né? Água com óleo. Isso é uma dispersão grosseira, aquela mistura heterogênea clássica mesmo. E a gente aprendeu que existia uma mistura heterogênea um pouco diferente, que são os colóides. Vocês vão lembrar que os colóides são misturas heterogêneas, mas que a gente não consegue enxergar os componentes da mistura. Então, como exemplo, falamos sobre a maionese, sobre a espuma, gelatina, que são substâncias que são misturas heterogêneas, mas quando você olha a olho nu, parece que é uma coisa só, mas não é, tá? Outra característica importante dos colóides é que eles não têm um estado físico bem definido. Ou é cremoso, né? Uma fumaça. Fumaça é um colóide. Qual é o estado físico da fumaça? Não é gasoso, está muito perto do gasoso, mas não é um gás. Tá? A gelatina, né? Está muito perto do sólido, mas não é sólida. A maionese está muito perto do líquido, mas não é líquido. Então, os colóides geralmente não têm estado físico bem definidos. E a mistura homogênea, que na verdade é a grande vedete do bimestre, da nossa parte da química, que a gente vai estudar e a gente vai dar o nome de soluções, tá? Então, as soluções são as misturas homogêneas, tá? Então, só relembrando aqui as definições, dispersão grosseira é aquela mistura homogênea, heterogênea típica, que a gente consegue enxergar as fases. O colóide, que é uma mistura heterogênea que não se vê as fases e nem tem estado físico bem definido. E a solução, que é a nossa mistura homogênea típica, tá? Então, o que que diferencia a mistura? Existe, para determinadas misturas, existe um limite entre a mistura homogênea e a mistura heterogênea. O exemplo mais comum é a mistura de água com sal. A água com sal pode ser uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Depende das quantidades que você coloca. Então, existe uma fronteira entre a mistura homogênea e a mistura heterogênea que a gente dá o nome de solubilidade. Solubilidade é um limite para a mistura ser homogênea. Passou daquele limite, a mistura ela é heterogênea. Tá bom? Então, a nossa matéria ela vai chegar até soluções, né? Até concentração, que é o capítulo 3. Bom? Aí eu andei olhando lá aquelas tarefas online dos 3 capítulos, né? Capítulo 1, 2 e 3, e peguei alguns exercícios que vocês mais erraram, tá? Então, eu trouxe para cá para poder a gente conversar sobre alguns exercícios que estão lá no tarefa online. Nem todos fizeram, então isso também eu vou conversar com vocês, fazer os exercícios do tarefa online dos 3 capítulos vai render ponto para vocês.
E eu trouxe, então, os exercícios aqui que mais errado, tá? Então, ó, se você for lá no Tarefa Online, em Química 2, né? Capítulo 1, os exercícios sobre dispersões. Tá? Então, aqui, vou fazer 2 exercícios que foram os exercícios que mais geraram dúvidas, que eu acredito, porque foram os exercícios que mais teve erros. Tá? Então, olha só. Então, foi a questão 2. Diz o seguinte: não existe colóide no qual disperso e dispersante são gasosos. Por quê? Só relembrando o que é disperso e dispersante, na mistura heterogênea típica, a gente consegue saber quem é o solvente e quem é o soluto. Né? Na mistura típica, né, solvente geralmente é o que está em maior quantidade e soluto é o que está em menor quantidade. Então, mistura de água com sal. Solvente água, sal soluto. Tá? Agora, quando eu tenho uma quantidade muito perto uma da outra, se eu misturar a mesma quantidade de água com a mesma quantidade de sal, ali eu me perco quem é o solvente e quem é o soluto. Tá? Nos colóides, isso é muito comum acontecer. Não existe uma diferença muito grande entre solvente e soluto. Tanto é que a gente costuma chamar de disperso e dispersante. O disperso seria o soluto e o dispersante seria o solvente. Só que como as quantidades são muito próximas, eu acabo não conseguindo definir muito bem isso. E aí ele está perguntando por que numa mistura gasosa não tem disperso e dispersante. Não existe colóide. Porque misturas gasosas são sempre misturas homogêneas. Tá? Para poder eu ter um colóide, eu tenho que ter estados físicos diferentes. Né? Um sólido com líquido, um gás, um sólido. Se eu tiver mistura de gases, eu sempre vou ter uma mistura homogênea. Então, mistura de gases não é um colóide. Tá? Então, por isso que os colóides são sempre misturas homogêneas, mas mistura de gases são sempre homogêneas. Tá bom? Por isso que não tem fase dispersa nem dispersante. Quando eu tenho um colóide mesmo, eu tenho essas 2 fases aqui. Tá bom? E existe uma tabelinha que tem até lá na apostila. Dependendo do tipo de colóide, você consegue saber quem é o disperso e quem é o dispersante. Tá? A outra questão, que teve um índice também de erro maior, foi a questão número 4, que fala assim, ó, o colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano, fazendo parte da composição de órgãos e tecidos de sustentação. Apesar de não ser comestível, seu aquecimento em água produz uma mistura de outras proteínas comestíveis, denominadas gelatinas. Essas proteínas possuem diâmetros médios de 1 a 100 nanômetros. E quando em solução aquosa, formam sistemas caracterizados como... Bom, então essa é uma das maneiras de você saber se você tem uma mistura homogênea, uma dispersão grosseira ou um colóide, é pelo tamanho das partículas. Tá? Partículas entre 1 e 100 nanômetros são partículas coloidais. Se as partículas forem maior do que 100 nanômetros, eu tenho misturas heterogêneas, ou aquelas dispersões grosseiras. Se eu tiver partículas menores que 1 nanômetro, então eu tenho uma mistura homogênea, uma solução. Tá? Então, 2 coisas aqui me dizem que isso aqui é um colóide. Primeiro, o tamanho das partículas. E também já está dizendo aqui, ó, são gelatinas. Gelatinas são colóides. Tá? Então, também lá na apostila tem uma tabelinha também com esse tamanho aí de partículas. Tá? Se vocês quiserem depois dar uma olhada lá para poder revisar isso. Tá bom? Alguma dúvida aí desses exercícios, gente? A gente já falou bastante sobre isso, né? Mas eu trouxe para poder a gente delimitar o assunto. Alguma dúvida aí? Eu acho que não tem como consertar, né? Quem errou essas questões está errado, né? Não tem como consertar lá no site. Mas quem não fez, né, procura fazer para poder complementar a matéria. Tá? Sem dúvidas? Posso passar para o próximo? Bom, então a solubilidade, né? Solubilidade é aquilo que a gente tinha falado lá na primeira slide,
que é a fronteira entre a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Tá? Então, a definição de solubilidade é a seguinte: é a quantidade máxima de soluto que se consegue dissolver em 100 gramas de solvente em determinada temperatura. Tá? Então, como exemplo, a solubilidade do sal é 35 gramas em 100 gramas a 25 graus. O primeiro número é sempre relativo ao soluto. Então, aqui nesse caso, é a quantidade de sal. O segundo número é relativo ao solvente, que como solvente aqui é água, são 100 gramas. Tá? O solvente sendo água, eu posso substituir tranquilamente esse grama por mililitro. Então, pode ser que apareça em alguns exercícios mililitro aqui. E como a densidade da água é 1, eu posso usar grama ou posso usar mililitro. Mas, se o solvente for diferente de água, eu tenho obrigatoriamente que usar a massa, tá? Que a densidade vai ser diferente de 1. E aí, com a solubilidade, a gente tem a curva de solubilidade, que é esse gráfico aqui, que mostra no eixo dos y a solubilidade e no eixo do x as temperaturas. Tá? Nesse caso aqui, esse gráfico está sendo mostrado vários perfis de solubilidade de várias substâncias diferentes. Né? E o que a gente consegue perceber aqui, via de regra, para os sólidos? Né? Que a solubilidade ela aumenta com o aumento da temperatura. Se você for ver aqui do NaCl3, vai aumentando a temperatura, a solubilidade também vai aumentando. A mesma coisa que acontece com KNO3. Também com NH4Cl. Só que as curvas elas são diferentes. Né? Então, o comportamento da solubilidade ele é individual. Cada substância tem um comportamento diferente. Tá? Nem tudo, não é uma regra única para todas elas. Se você for ver aqui, nosso exemplo favorito, que é o sal, né, você pode perceber que a linha dele é bem retinha. Isso mostra que a solubilidade varia muito pouco com a temperatura. Tá? A linha, quando eu tenho uma mistura, né, que eu tenho uma solubilidade como fronteira, eu posso ter 4 situações de mistura. Tá? Aqui está aparecendo só 3. Tá? Mas, na verdade, são 4. Eu esqueci de colocar no slide aqui. Eu vou dar uma melhorada nesse slide depois. Tá? Faltou uma situação. Tá? Bom, eu posso ter uma solução insaturada. O que é a solução insaturada? É quando eu coloco menos soluto do que a solubilidade exige. Tá? Então, por exemplo, no caso do sal, do NaCl, né? A solubilidade é 35 gramas em 100 gramas de água. Se eu fizer uma mistura com qualquer valor abaixo de 35, eu tenho uma solução insaturada. Tá? Quando eu faço uma mistura com os valores exatos da solubilidade, eu tenho uma solução saturada. Então, o gráfico, qualquer gráfico de curva de solubilidade, sempre vai nos mostrar a situação da solução saturada em diversas temperaturas diferentes. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui da curva, eu vou estar na solução saturada, que varia conforme a temperatura. A saturação vai variando conforme eu vou mexendo na temperatura. Tá? Se eu fizer uma mistura com mais soluto do que... se eu fizer uma mistura com mais soluto do que a solubilidade manda, eu posso cair em 2 casos diferentes. Eu posso ter uma solução supersaturada, que é um caso excepcional, onde, apesar de eu ter passado da solubilidade, a mistura continua homogênea. E eu posso ter uma solução saturada com corpo de fundo. Quando eu passo da solubilidade, que é o mais comum, é ficar aquele pozinho no fundo do copo. Tá? Então, essas 3 soluções aqui, insaturada, saturada e supersaturada, são misturas homogêneas. Enquanto a saturada com corpo de fundo é uma mistura heterogênea. Tá? É o mais comum de se acontecer. Ok? Alguma dúvida aí, gente, de gráfico de solubilidade?
Se alguém ainda tem alguma dúvida de ver esses gráficos, né, agora é o momento de falar, tá? Todo mundo de pressa, tá bom? Ah, sim. Quem quiser fazer o print da tela, no final, pode tirar o print, tá? Esse material é nosso, é da escola mesmo, então, se você quiser tirar um print para poder depois passar para o caderno, só que lembrando que aí é o resumo do resumo do resumo, tá? Só para poder a gente restabelecer. Eu vou até voltar aqui lá para a primeira tela. Quem quiser tirar um print aqui dessa tela agora, pode tirar um print aí para poder ficar aí com a matéria, tá? Agora eu vou voltar lá para a tela que a gente estava. Então, quem quiser tirar um print aí também para relembrar de solubilidade, tá aí, tá bom? Bom, agora, voltando àquela ideia, eu fui lá também, lá nas tarefas online, e vi quais eram os exercícios que tinham gerado maior dúvida, tá? Que erraram mais. Então, foi o exercício número 2, e, se não me engano, 3, tá? Então, eu estou lá nas tarefas online, capítulo 2, na parte de soluções. Exercício número 2. Tá assim, ó. A curva de solubilidade de um sal hipotético está representada a seguir. Calcule a quantidade de água necessária para dissolver 30 gramas de sal a 30 graus. Tá? Ele quer saber qual é a quantidade de água que eu preciso colocar para dissolver 30 gramas de um determinado sal a 30 graus Celsius. Então, geralmente, exercícios sobre curva de solubilidade, a chave da solução do exercício é a temperatura. Tá? Então, vamos ver qual é a solubilidade desse sal a 30 graus. Ó, vim aqui, ó, 30 está aqui, ó, 20 aqui, 40, então no meio do caminho é o 30. Subi aqui, cheguei no ponto de encontro aqui com a curva. E projetei aqui na solubilidade. Ó. Aqui é 30, 40, 50, 60. Então, esse valor aqui é 40. Então, a 30 graus, a solubilidade desse cara é 40 gramas. Tá? Então, a saturação dessa substância chega quando eu coloco 40 gramas de sal. Tá? Só que o gráfico ele me mostra a quantidade em 100 gramas de água. Gramas de sal por 100 gramas de água. E ele quer saber para dissolver 30 gramas. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Ó. 40 gramas de sal, eu consigo dissolver em 100 gramas de água. 30 gramas de sal, eu preciso de uma quantidade X de água. Esse valor de X é 75. Então, a resposta para esse exercício é 75 gramas de água. Porque é proporcional, tá? A quantidade de água é sempre proporcional à quantidade de soluto. Né? Se eu dobrar a quantidade de soluto, eu dobro a quantidade de água. Se eu dividir a metade aqui, eu divido a metade aqui. Então, qualquer mudança no soluto, eu vou mexer proporcionalmente no solvente. Por isso que dá para fazer uma regra de 3, porque ela é proporcional. Tá bom? Facinho esse exercício? Teve gente que bateu cabeça e não conseguiu acertar esse exercício. Tá bom? Vou dar um tempinho aí, quem quiser tirar um print da tela também, tá? Pode dar o print. Vou passar para o próximo exercício, então, tá? Agora é o exercício 3, que também estava lá no tarefa online, tá? O gráfico demonstra a solubilidade do sulfato de potássio em função da temperatura. Gente, olha só, se eu estiver indo muito depressa, vocês me avisam, tá? Porque eu não estou vendo, né, na aula presencial, a gente dá uma olhada assim e vê se o cara está voando, está viajando, está dormindo, né?
Aqui eu não sei, não estou vendo a carinha de vocês, tá? Então, se tiver muito depressa, não estiver entendendo, desliga o microfone e me avisa aí, tá? Que eu mudo aqui a estratégia. Então, eu coloquei aqui, então ele botou aqui o gráfico, né, de sulfato de potássio, adicionou-se sulfato de potássio a 150 gramas de água até a obtenção de uma solução saturada, a 80 graus. A solução obtida foi resfriada até 20, com a massa do sal que precipitou. Precipitar é ir para o fundo, tá? É aquele pozinho que fica no fundo. Você faz uma mistura heterogênea, que a coisa desce, né? O pozinho vai para o fundo, aquilo que é o precipitado. Então, ele está querendo saber quanto é que não dissolveu nessa mistura heterogênea, quanto é que não dissolveu. Bom, lembra que eu falei que a palavra-chave de resolver os exercícios é a temperatura. Então, vamos ver qual é a solubilidade de sulfato de potássio a 80 graus. Ó. A 80 está aqui, ó. Então, vamos subir. Cheguei aqui. E vamos mandar para cá para projetar a solubilidade. Aqui é o 15, aqui é o 20. Está no meio do caminho. 17,5, né? Fizeram um número horrível, né? Podia ter feito um número mais bonitinho. Mas aqui é o 17,5. Então, a solubilidade desse cara aqui a 80 graus é 17,5 gramas em 100 gramas de água. Tá bom? Só que ele fez uma mistura não com 100 gramas de água, ele fez uma mistura com 150 gramas de água. Lembra que eu falei que é proporcional? Então vai dar para dissolver mais sal. Tá? Ele dissolveu 17,5 se tivesse 100 de água. Mas como tem 150 de água, ele vai conseguir dissolver mais. Então, virou uma regrinha de 3. 17,5 está para 100. X está para 150. Então, ele conseguiu dissolver 26,25 gramas. É a 80 graus. Isso aqui é uma mistura homogênea, porque eu estou no limite, né? Como é uma solução saturada, isso aqui é uma mistura homogênea. Tá bom? Aí ele pegou esse frasco e esfriou essa solução até 20. Então, vamos ver qual é a nova solubilidade agora, a 20 graus. Ó, o 20 está aqui. Vamos subir até aqui. Projetando para cá, vai dar uma solubilidade de 10. Então, a solubilidade agora, a 20 graus Celsius, é 10 gramas em 100 gramas de água. Bem menor do que antes, ó, tá vendo? Era 17,5 e agora é só 10. Então, provando que, conforme foi diminuindo a temperatura, a solubilidade também foi diminuindo. Mais uma vez, ele não fez a mistura em 100 gramas, ele fez a mistura em 150 gramas. Vamos ter que fazer uma regrinha de 3 aqui também. O que vai dar agora 15 gramas. Então, a primeira mistura ele fez com 26,25. E a segunda mistura, essa mesma mistura, ele esfriou e baixou para 15. Está vendo? Ou seja, dos 26 gramas, só 15 agora ficam dissolvidos. Nem todo fica dissolvido. Então, uma parte vai para o fundo. Isso quando a gente faz em laboratório, parece que está nevando dentro do frasco. Normalmente a gente faz num recipiente transparente, para poder enxergar o que acontece lá dentro. Então, a gente faz uma mistura numa determinada temperatura e vai esfriando. Conforme vai esfriando, o sólido vai começando a aparecer no fundo. Parece até que está nevando lá dentro do copo. Tá? Então, para eu saber a quantidade de sólido que foi para o fundo, é só subtrair uma da outra. Então, foram 11,25 gramas de sólido que não ficou mais dissolvido. Tá? Então, essa questão é típica, né, de eu ter uma mistura numa determinada temperatura e mudar essa temperatura aí. Tá bom? Vou dar um tempinho também para vocês quiserem. Quem quiser tirar o print da tela, agora acabou a solução do exercício. Tá? Como o nosso tempo é curto, só de 40 minutos, não vai dar tempo de eu fazer o exercício do capítulo 3. Tá? Então, na próxima aula, para poder a gente fazer com calma, né? Porque os outros exercícios envolvem até mais cálculos do que esse daí, para a gente não ficar na correria.
tá bom? Então, antes de passar para vocês, deixa eu mostrar aqui a última tela. Alguma dúvida aí, gente, do exercício? Tá? Se tá alguma dúvida, fala. Né? Se não der para falar agora aqui, vai lá no Zap, tá? O pessoal aí tem lá no grupo da turma e também a Camille tem o meu número do Zap e pode mandar mensagem para mim, tá? Às vezes não dá para responder de imediato, mas assim que puder eu respondo. Então, olha só, isso que eu queria mostrar para vocês também, como é que vai ficar a nossa nota, né? Então, a gente teve uma tarefa presencial que valeu 5 pontos. Foi, acho que, uma resolução de um exercício. Depois, nós fizemos aquela experiência que valeu 10 pontos. Foi 5 pontos da presença e 5 pontos depois do relatório que vocês me entregaram, né, com os cálculos. Deu 10 pontos. A lista de exercícios do SuperPro, que também valeu 10 pontos. Teve gente que não fez. Tá? Eu dei o tempo, avisei, pedi para poder refazer. Então, a gente já fechou lá o SuperPro. E vamos ter, se você somar aqui, ó, já dá uns 25 pontos. Ó, 10, 20, 25 pontos. Então, a resolução dos exercícios online vai valer mais 5 pontos. Dá para repor a tarefa presencial que tenha feito, dá para repor alguma coisa aqui que tenha perdido, mas quem fez tudo vai ganhar os pontos também, tá? Então, no total, eu estou dando, na verdade, 30 pontos agora, de tarefas. E o simulado, que vai valer 25. Totalizando, então, nossos 50 pontos. Fernando também vai valer 50 pontos, para a gente poder fechar os 100 pontos. Tá bom? Então, esses exercícios online dos capítulos 1, 2 e 3, eu vou dar até segunda-feira da semana que vem para vocês fazerem. Né? Quem fez, teve gente que fez. Quem não fez, tem até segunda-feira. Na segunda-feira que vem, eu vou abrir lá o Tarefas Online e vou ver o que está pegando lá. Tá? Quem fez exercícios. E é bom que também serve para poder eu saber quais os exercícios que mais erraram, para poder eu trazer para cá e tentar tirar as dúvidas. Tá? Então, só relembrando que as questões do simulado vão ter muito a ver com esses exercícios que eu tô sempre passando com vocês. O tarefa online e o que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Oi, pode falar. Aqui, mas, tipo, desses exercícios online do capítulo 1, 2, 3, é por quantidade de acerto ou só por ter feito? Cara, olha só, o melhor seria para fazer por quantidade de acertos, né? Porque senão o cara vai lá e bota qualquer valor, coisa aí. bota qualquer coisa, tá? Mas o que vai acontecer? Como são 5 pontos e deve ser mais ou menos 30 questões, acho que cada capítulo são 10 questões. São só 5 pontos. Então, mesmo que eu tirar ponto do que o cara errou, vai tirar tão pouquinho que provavelmente vai mudar muito pouco. Então, com 30 questões, se o cara errar 2 questões, ele vai continuar ganhando 5. Né? Vai tirar muito pouco. Agora, se o cara for lá de sacanagem, ficar botar qualquer resposta e errar tudo, não vai levar nada. Tá? Então, assim, o peso de um erro vai ser muito pequeno em relação aos 5 pontos. Tá bom? Tá bom. Tá, então, agora eu vou voltar aqui. Vocês vão me ver de novo. Já estão me vendo? Sim. Estão me vendo aqui? Sim. Tá. Eu vou fazer rapidinho aqui, vocês só esperassem um pouquinho, que eu preciso fazer a chamada. Então, eu vou fazer um print aqui da tela de vocês para poder eu fazer a chamada depois, que eu não vou ficar anotando nome de um por um aqui, tá? Então, só aguentar aí um pouquinho, enquanto isso a gente vai conversando. Deixa eu fazer um print aqui da tela rapidinho para poder eu saber quem é que está aqui para poder eu fazer a chamada, tá? Então, a primeira aqui foi até a Marcela. Deixa eu ver aqui. Vou dar mais um pouquinho aqui. Eita, acho que está faltando bastante gente, hein?
Apareceu uma mensagem do Zap na hora que eu fiz o print. Sacaneou. Peraí. Fiz o print e apareceu uma mensagem do Zap. Agora foi. Tá certinho. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá, da aula. É meio corrido, tá meio corrido mesmo, porque o tempo é só curto, o Zoom só dá 40 minutos para a gente. Então, antes de terminar, já está chegando no finalzinho, eu queria deixar um recado, que eu tenho conversado com todas as turmas que eu tenho entrado online, tá? Uma das coisas que eu tenho falado é desse momento que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que a gente está, no Brasil, a gente está vivendo duas crises, né? A crise que eu acho mais importante é a crise da saúde, e a gente está vivendo uma crise política. Não quero aqui entrar em detalhes de políticos, né? De quem está certo, quem está errado, quem seguir assado, né? O que a gente sabe é que a gente tem na esfera federal uma opinião, no estado outra opinião, no município outra opinião. Apesar que as opiniões do estado e do município são próximas, né? Então, estou aqui querendo dizer quem está certo e quem está errado. Só queria falar para vocês da experiência que está acontecendo, né? A gente até no começo aqui, nem todos estavam, mas a gente estava falando dessa questão do grupo de risco, né? Essa questão do grupo de risco é muito relativa, né? Tem gente com 100 anos, né? Teve uma reportagem de uma mulher de 101 anos que teve o coronavírus e se salvou. E teve casos de pessoas, de uma menina de 17 anos lá no Rio, que sem doença, sem comorbidade, sem nada, e morreu. Então, a questão da doença, ela é igual para todo mundo, né? A gente está passando essa situação agora, um rapaz, acho que ele tem 28 ou 29 anos, ele é filho de um professor da autoescola que eu trabalho, a esposa dele, com a mesma idade, 28 ou 29 anos, teve a doença, era enfermeira, e não sentiu nada, foi uma gripezinha, e quando passou para ele, sem doença nenhuma, ele foi para o hospital de emergência e ficou entubado e tal. Tem um vídeo dele saindo do hospital, que saiu ontem, né, com os enfermeiros filmando, né, aqueles aplausos, e ele falando justamente sobre isso, né? Apesar dele ser uma pessoa nova, ele não imagina. Tanto é que ele se descuidou, porque como a esposa dele não sentiu nada, ele disse, também não vou sentir nada nessa mesma situação. E não é. Ele quase morreu, ficou entubado, né? E está vivo, mas ele falou da experiência dele, foi muito ruim de ficar lá, né? Sozinho, né? Entubado, tomando medicações. Então, isso acaba criando sai de uma situação muito ruim. Então, independente do que está acontecendo aí, tomem cuidado, não se exponham. A gente não sabe exatamente qual é o caminho que essa doença pode tomar, se vai para uma determinada pessoa. Então, eu acho que a palavra é isso. E outra coisa é não disseminar determinadas informações que a gente não sabe se é verdadeiro ou não, né? O que tem de informação falsa aí passando de gente para o outro, aí você recebe repassa, só piora a situação. Nada disso ajuda, tá? E aqui na minha família também está acontecendo isso, aí me perguntam, aí eu vou lá naquele boatos.org, ver se é verdade ou não, e aí respondo, não, realmente é verdadeiro, então passa para frente. Mas, não, é mentira, vamos parar por aqui. Porque se a gente parar as mentiras, né, estancar as mentiras, a situação não piora. Tá? O que está piorando muita situação também são as mentiras. As verdades não, verdade é verdade. Pode ser que a pessoa goste ou não goste da verdade. Isso aí é outra história. Mas o pior é a mentira. Tá? Então vamos nos cuidar desse ponto. Oi. Pode falar. É para fazer até qual capítulo? Eu não escutei. Até o capítulo 3. Tá bom? Tá, obrigada. Que é até onde vai simular. Tá bom? Então, era essa a ideia que eu queria dar para vocês, né? Para poder vocês tomarem cuidado nesse aspecto aí. Para poder a gente não... Peraí. Fiz uma besteira aqui. Eu voltei aqui. Para a gente poder ir todo mundo direitinho, tá bom? Então, era essa a ideia que eu queria dar para vocês agora no final. Tá? Então, fiquem com Deus.
Na semana que vem a gente volta. Se tiver alguma dúvida, a gente se fala pelo Zap. Tá legal? Tchau, Alguém queria professor. comentar mais alguma Tchau, coisa? professor. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tchau para todo mundo. Tchau. Obrigado, tá, Camila, por passar as informações para a turma, tá? Miguel, falta só você também sair. Só Miguel.